Está no ar mais um episódio do Conecta Aciesc, o podcast do corretor catarinense. E hoje, ao meu lado, Fábio Locatelli, juntos na carrapeta aqui, direto dos estúdios do Visor Notícias, aqui em Itapema, com um convidado muito especial, né, Fabinho? Isso aí, hoje a gente tem a Inara, gerente comercial da Capital Empreendimentos. Então, seja bem-vinda, Inara, ao nosso podcast da Aciesc, algo que está começando agora, então seja bem-vinda. Gostaria que você apresentasse, falasse um pouco da consultora. É um prazer estar aqui com vocês, né, os amigos de longa data, falando do mercado imobiliário, que é uma paixão, né? Então, falar do que a gente ama é muito gostoso. Verdade, minha amiga, que bom que tu tá aqui, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Você com mudanças, né, de trabalho, de família, com bebê e tudo, imagino que tá sendo uma loucura a sua vida aí. E conta pra nós, né, como é que tá o andamento e conta pra nós também como é que tá a Capitale, né, uma empresa que já tá voando aí no mercado. Então, é um prazer, né, falar do que a gente está construindo. Estamos há muitos anos no mercado imobiliário, mas a Capitale, ela surgiu em 2022. Né? Ela surgiu da experiência de 3 profissionais, né, que se juntaram nessa sociedade, mas já trabalhávamos juntos desde 2011, 2012, então já estamos nesse mercado há muitos anos. Então, juntou a experiência de cada um de nós, a experiência do Fernando, a experiência do Bruno, a minha experiência. Legal. E aí a Capitale surgiu para a gente fazer o que a gente sabe fazer de melhor, né? Que é a construção civil. Pessoas que já trabalham juntas há um tempo, que têm o conhecimento do mercado, que não vieram como aventureiro e querem consolidar um nome ainda mais no nosso mercado. Isso é muito legal, que a gente está precisando, né, Fabinho? Exatamente, a gente precisa muito disso. Porque a construção civil, ela tem que ser baseada em transparência para o cliente e segurança. A gente vende segurança, a gente precisa entregar a segurança. Né? Então, quando a gente vai sentar na frente de um cliente e a gente fala, a gente tem histórico, a gente tem embasamento, né? A gente tem noção do que o mercado era antes, do que está acontecendo, e a gente também consegue fazer uma previsão de como o mercado vai ser daqui a alguns anos, Sim. porque a gente já tem esse lastro, né? Uhum. Esse tempo de conhecimento. A gente já viu Itapema de uma maneira, Porto Belo de uma maneira, estamos vendo o crescimento e a gente sabe um pouco como vai ser direcionado ao longo dos anos, né? Me conta, construir para sentir. Sim. Quando sentamos para construir a nossa característica, a alma da construtora, foi muito nítido. Foi de uma única maneira que a gente sentou e falou, não, a gente quer construir os nossos empreendimentos do que a gente mais vende, que é o lar. Porque a gente vende muito investimento, mas a gente vende muito lar. A gente tem visto um crescimento muito grande das pessoas comprarem imóvel para vir morar aqui. Sim. Né? Então, passou só de ser imóvel para férias, para investimento, para ser realmente o lar. Né? E então é isso, por isso a nossa característica da natureza, do verde, né? Lembrar o quanto a gente morava, quando morávamos em casas com verde, com árvore, com jardins. E é isso, não só investir, ter o retorno, mas também sentir, quando for entrar no apartamento, estar, né, dentro do empreendimento, sentir algo diferente, né? Não só apartamentos por apartamentos, né? Viver uma experiência. Viver uma experiência. Pegando esse gancho, né, que você falou agora, a gente conversando em outro podcast também, vínhamos muito de obras muito parecidas, né? Então, era aquela maneira normal de construir e aos poucos veio mudando a demanda por algo novo, mais moderno, um conceito diferente, foi se criando agora ao longo do tempo. A Capitale é recente, só que ela já veio com uma identidade muito forte, né? Esse visual dela é bem disruptivo do mercado aqui. Da onde surgiu essa ideia de vocês desse visual, desse modelo mais contemporâneo, talvez um pouco mais moderno, com urbanismo, essa biofilia, né? Então, assim, da onde surgiu essa ideia? Da onde vocês foram buscar essa... O nosso primeiro objetivo era realmente sair do que estava acontecendo de padrão na cidade, né? Que é muita pele de vidro, né? O neoclássico, que é muito bonito. Nós queríamos trazer uma outra identidade, e a biofilia, ela é algo que dentro... Eu sou comercial da empresa, então
eu preciso vender algo que eu sou apaixonada. Quando você vende algo que você quer ter, que você deseja, você vende muito melhor. Então, quando você viaja, né, quando você vai para outros lugares, eu nem tô falando ir para fora do país, mas o Brasil é encantador nessa parte de inspirações. Você vai para o Rio de Janeiro, você vê aquele verde no meio daquela cidade, você vai para Curitiba, Porto Alegre. São Paulo até, no Matarazzo. São Paulo, né? Exato, né? Então, a gente pensou, não, vamos colocar essa característica, era algo que realmente não estava sendo tão trabalhado na construção civil. Só que nós tínhamos um outro desafio. Nem tudo que é bonito e que vai para o papel na hora de executar realmente não é tão fácil. E eu preciso também entregar para o cliente algo que a gente vá ter uma manutenção depois, uma forma tranquila. E aí a gente foi pesquisar a fundo a biofilia, como a gente poderia fazer, os jardins verticais, como... E aí a gente entrou num mundo que é encantador, né? Diferenciado. E é o que hoje as pessoas, elas olham o nosso material, mesmo não tendo a marca ali no material, elas já sabem, esse produto é Capitalia. E vamos lá, vamos trazer... Hoje, cada vez mais, as consultoras têm buscado arquitetos, né, paisagistas de nome. E o que vamos falar assim, o que é a busca de vocês hoje? Buscar profissionais diferenciados, estudar o que está sendo feito lá fora do Brasil, ou como, por exemplo, ou arquitetos que dentro do Brasil já fazem alguma coisa diferente? Qual que é a ideia? Então, a gente até teve fazendo algumas visitas para entender um pouquinho, né, dos outros mercados, a própria arquitetura, como eles falam, autoral, né? Que você pega um arquiteto renomado e ele assina, né? Todo empreendimento, assinatura, fachada, né? Assinatura, né? Mas muita gente está fazendo isso. Só que para você manter essa assinatura desse arquiteto, você tem que fazer exatamente o que ele coloca no projeto. Então, eu participei de uma elaboração de um projeto quando eu era diretor comercial de uma consultora, e eu lembro que o caderno deles era 42 páginas. Sim. Ó, tem que ser assim. Um arquiteto de Curitiba, renomado e tal, para colocar um projeto. Eu falei, caramba, tem que seguir a risca, não pode sair nada do que ele colocou, né? Você não pode. A vantagem de vocês é que não precisa disso. Hoje nós estamos realmente trazendo a nossa identidade do que a gente busca, dos nossos arquitetos, né, do nosso conhecimento da área da construção civil. E tu pode mixar, né? Mixar, exatamente. Porém, sempre o que vai ser usual para o cliente e o que vai ser atemporal. Porque não adianta eu fazer algo muito conceito agora, em 2025, para um prédio que eu vou entregar em 2030, 2031, e quando eu for entregar ele já não está mais atual. Então, você imagina, a gente vê, né? Eu estive em Joinville essa semana, um prédio lindíssimo, mas a fachada muito para a época que foi lançada. E hoje... desatualiza todo o empreendimento. Essa atualização, né? Ela é muito rápida hoje. Todo ano muito tem... rápida. Casa-cor, com conceito diferente, trazendo muita coisa nova. E a biofilia, ela, quando ela é aplicada da forma certa, na medida certa, dificilmente vai ficar, ao longo dos anos, vai ficar feio, não vai ficar legal, vai ficar desatualizado, né? Então, é sempre na medida certa. Então, hoje são as nossas referências, né? Todo empreendimento, se vocês forem ver do nosso primeiro, do Ifiore, agora para o nosso último lançamento, todos eles têm novidade em questão também de lazer, né? Então, tudo a gente vai trazendo, claro, estudando, tá sempre ligado. 24 horas do dia a gente tá buscando referências, né? Fala dos empreendimentos. O que vocês têm aí no mercado hoje? Lançamentos, entrega, o que tá em obra, Fala dos teus produtos. Vamos falar. O Amber, que é o nosso primeiro projeto, que é encantador, estamos construindo, já está em fase de entrega, vai entregar o ano que vem, mas estamos bem adiantados já está estrutural pronto, já estamos começando a fazer os acabamentos internos, então entrega dezembro de 26, tá? 100% vendido. O do Ifiore, o empreendimento que lançamos o ano passado, e 100% vendido. E esse ano iniciamos a obra já desse empreendimento com 4 meses de adiantado. Então, nós tínhamos um contrato em junho, nós começamos em fevereiro a obra. Tá? É um projeto lindíssimo, muito próximo ali do Pier Turístico.
né? 600 do pier turístico que está sendo. Onde vai ser o Hard Rock? Hard Rock, Isso. exatamente. Legal. Tá. Quantos metros do Hard Rock? Né? 600 metros 600 da metros, praia. bem próximo, E bem muito próximo, próximo. né? Próximo Muito porque ele tá em Porto Belo, mas ele tá muito próximo da meia praia. Tem toda aquela área Fica na verde. divisa ali, É né? sensacional. Localização ali na Bertoldo Baron, perto da rotatória, rotatória. toda aquela Uhum. infraestrutura que tá acontecendo. E tem muita coisa para acontecer ali. É só o começo. É uma região muito gostosa de vender ali. Eu Legal. adorei trabalhar Se a gente pegar o como empreendimento exemplo, ali. um master plan aí que é para ser uma rua na Leonor Baron, A próxima. é entrada e saída da cidade. Então é uma Exatamente. localização bem estratégica mesmo. Porque as pessoas, muitas vezes, a gente conseguiu quebrar muito isso. Muitas vezes o cliente ele vem daquele foco da proximidade com a praia, mas ele esquece que a proximidade com a infraestrutura do dia a dia ela é melhor muito estar perto melhor. da padaria e da farmácia Ó. do que da praia. Exatamente. Né? Exatamente. Então, uma das coisas que eu estava vendo numa pesquisa nacional, o que é mais importante no Brasil? Engraçado, é mercado, nos Estados Unidos, colégio. Né? Então, tu tá perto do mercado, tu tá perto aqui, né? A gente está preocupado com o quê? Porque lá tudo é muito longe, né? Nos Estados Sim, Unidos. exato. 25 minutos para ir, 30 minutos para ir, qualquer lugar. Então, o que é o bom? Colégio bom, colégio conceituado, tipo, né? AAA. Aqui no Brasil, o mercado, a farmácia, a padaria. Mas eu não vou todo dia até a praia, Exatamente. né? A não ser a gente que sai para caminhar. Mas fora isso, e quando tu sai para caminhar, 500 metros a mais, 300 metros a mais, não fez diferença nenhuma. Não, e tu é tá gostoso, no caminhar, você né? passa na frente de uma loja, É. você passa na frente de uma padaria. Verdade. E essa localização ali, Porto Belo, no geral, né? Tem muita infraestrutura, né? Os parques abertos, né? Muita coisa que está acontecendo. Então, essa questão de estar tão próximo da praia, a gente está conseguindo reverter que o cliente está conseguindo entender. Porém, né? Estamos com um pré-lançamento, né? Agora, nos próximos dias, a gente vai oficialmente lançar. É o Tivoli na Rua Blumenau. Aí esse sim, né? Tá a passos da praia. É empreendimento também encantador, que a gente trabalhou 2 produtos, são duas plantas diferentes. E é o que a gente falou, né? A gente está há muitos anos no mercado. Então, a gente trouxe um produto no Tivoli que na região não tinha tanto. Ou é 3 suítes ou é 2 suítes. E aí a gente chegou lá com uma suíte e 2 DM suítes. 3 dormitórios a 300 metros na praia com 90 metros quadrados. Então, o pessoal ficou enlouquecido, os corretores abraçaram e foi sensacional o sucesso de vendas. Assim, a gente deve ter umas 2 a 3 unidades para venda só, lançamos agora em janeiro. Então, é tudo pensado, assim, a gente tem sempre que analisar, né? O que o mercado está vendendo, o que lá na frente vai saturar, Legal. né? E sempre trazendo novidade. O Tivoli hoje tem no rooftop uma casa da piscina. Então, é o primeiro empreendimento aqui da região. Me explica isso. Gostei dessa tua carinha, viu? Que você tipo, que tá há tanto tempo não Como conhece. assim, né? Viu? Né? Vamos lá. O que é a casa da piscina, Ney? É dentro, no rooftop, no último andar, virado pro mar, nós temos um salão de festas, com a sensação de casa mesmo. Como se eu com estivesse uma em piscina, casa. com E uma piscina. Então eu tenho uma piscina, quer dizer, Sua. privativa minha, Dentro, então. no rooftop, lá de cima. Quer dizer, eu não preciso ter uma casa com piscina virada no mar, mas eu posso ter um apartamento que eu compro na condição, que eu vou ao rooftop e tenho essa sensação, né, Fabinha? É muito... E aí você faz a divertido, festa né? e não É. precisa limpar como se você Ah, estivesse em casa, verdade. né? O melhor de tudo, A né? bagunça deixa lá. Então isso também encanta. Então todo empreendimento a gente vai replicando o que fez sucesso. Por exemplo, nós temos o cinema a céu aberto. Ninguém trabalhava esse conceito de cinema a céu aberto. Eram os cinemas fechados aqui, que muitos condomínios a gente vê que as pessoas não usam. O cinema a céu aberto é que você passa ali numa noite gostosa, vê um jogo de futebol, coloca um filme para as crianças, né? É algo lúdico. Toma um vinhozinho Um assistindo vinhozinho, futebol, né? exatamente, né? Verdade. Então, a gente foi replicando para os demais, mas a gente quer trazer sempre alguma coisa diferente. Por quê? Eu tô muito atenta ao mercado e à conversa com os corretores. Legal. Então, sempre eu vou anotando os insights para a gente conseguir colocar nos empreendimentos. A grande novidade tua hoje De lançamento, é o Tivoli. o Tivoli. O Tivoli, eu tô trabalhando ele pré-lançamento. Agora, semana que vem, é pra gente realmente lançar ele oficialmente, Legal. né? Lançar na plataforma de venda e abrir para todo mundo. Hoje, qual é o tempo
que tu acha assim que está acontecendo a venda, por exemplo, tu vendeu super bem teus produtos, né? Pelo teu conhecimento de mercado e tal. Então, tu acha que logo que lançar, tipo, oficialmente a coisa vai acabar logo? No pré-lançamento a gente está ali beirando 60% do empreendimento já vendido. Que benção. Porque nós trabalhamos numa linha de preço justamente o justo para o cliente que está investindo e está comprando num pré-lançamento ter o retorno, né? Um produto e numa condição adequada. Uma condição que a gente sabe que o cliente também não vai se alongar no pagamento, mas que é bacana, flexível. A minha estimativa é até o final do ano a gente já não ter mais unidades, né? Para venda. Assim. Que benção. Legal. Nari, deixa eu te perguntar assim, ó, nessas campanhas que vocês acabam fazendo do pré-lançamento, né? Como vocês conseguem capacitar os corretores para trabalhar com o produto de vocês, visto que ele é um produto diferenciado e eu acho que existe mais detalhes, né? Então, a parte talvez do treinamento, do presencial, principalmente, do que tu simplesmente largar o material para os corretores sair vendendo, acho que é de importância, né? Não sei qual é a experiência que vocês têm sobre isso. Eu tenho ainda, eu sou ainda daquela forma analógica que fala, né? Eu gosto do corpo a corpo, do sentado, conversar. E é importante a gente ajudar o corretor, não é nem ajudar, assim, é dar as ferramentas ideais para o cliente, para o corretor trabalhar, porque muito corretor tem dificuldade de trabalhar as diferenças de um produto para outro, enfim, de poder fazer o comparativo. Então, quando a gente chama as imobiliárias, os corretores que querem trabalhar conosco, então a gente realmente treina, a gente dá as ferramentas. Olha, o nosso produto, metro quadrado, a se competir com aquele empreendimento, você tem isso, porque é melhor, mais próximo da praia, o tamanho, planta de apartamento, por exemplo. Eu não posso comparar um apartamento de 120 com outro de 120 se eu não olhar a planta. Porque a às vezes planta é quadradinha, é boa, é bem feitinha. Ou tem um corredor. Vai dar um bom aproveitamento bom. Ou tem um corredor de 7,5. Tem um corredor de 8 metros, né? Exatamente. Então, se tiver um corredor, eu não posso calcular isso. A minha planta é quadrada, bem aproveitada. Eu estou competindo, não. Eu estou comparando com uma planta que é com corredor, aí eu tenho que mostrar para o corretor ter esse entendimento. O posicionamento da planta do apartamento, né? Então, não adianta eu querer competir com um apartamento que está, por exemplo, comparar um apartamento que é frente rua com um apartamento lateral. Não posso. Ou um apartamento que é frente para a rua, mas a rua dá direto ao mar igual o Tivoli, com um apartamento que é mais próximo da praia, mas tá virado de costas para o mar. Então, esses pontos todos no treinamento. Então, a gente marca com as imobiliárias, eu gosto de fazer, dá muito trabalho, gente, assim, janeiro e fevereiro pra gente, assim, é insano lá no escritório, mas eu prefiro, porque daí a gente vai trabalhando e a gente faz bastante videochamada, assim. Então, a gente auxilia muito o corretor e o cliente nessa questão da videochamada. Isso traz bastante proximidade, assim, a gente consegue reverter bastante negociação. Essa foi uma das coisas que surgiu, né, pra gente lembrar aqui, a videochamada não existia. Aí a pandemia nos deixou mais próximo, né, do cliente final, né, e os treinamentos online, a gente começou essa loucura. E aí o corretor tem a facilidade de conseguir falar com o cliente lá, às vezes não precisar ir, apesar de que eu sou ainda da velha guarda, de querer bater na porta do amigo e atender ele. Então, corretor, se tu não sai daqui e se tu não vai buscar teu cliente, vai ser mais difícil tu fechar, porque o lead, todo mundo está atendendo, né? A real é que o lead está todo mundo atendendo. A videochamada te conecta, te tira uma dúvida dele, te ajuda a facilitar, mas o papel é do corretor ir buscar. Sim. Uma das coisas que eu noto é que tu hoje trabalha na essência que sempre foi o teu pensamento de a consultora, o cliente dela é o corretor, né? É isso, né? Sempre. Porque a gente tem muitas consultoras hoje que esqueceram da função, que é o corretor, que é o grande cliente deles, né? E é o que leva a mercadoria. Quem tentou fazer diferente se ferrou, né? Exatamente. E eu enfrento uma dificuldade, até estava enfrentando com o meu marketing. Porque a empresa de marketing, ela fazia sempre a comunicação para o cliente. E eu tinha que ir lá corrigir. O B2B, fazer o direto. Exato. Mas você... Não, o nosso cliente é o corretor. A nossa matéria é para o corretor. Então, eu tenho lá os folderzinhos lá que eu solto sem a marca da construtora. Para o corretor poder pegar só e enviar para o cliente. Então, demorei para conseguir mudar a metodologia da cabeça deles do lá. marketing. Então, hoje é o corretor. Hoje não. Eu e o Fernando, a gente conversa muito sobre isso, né?
que nós queremos trabalhar com o corretor. O nosso foco é o corretor. A cidade é o que ela é hoje, construtor e corretor. Nenhum, nem o outro. Os dois juntos. Então, nós queremos manter nessa linha. É um respeito. E dentro disso que você me pediu, o Fábio também tem, é retorno rápido, assim. Então, eu sempre falo, né, pra Rafa, que trabalha comigo no comercial, o corretor, ele tem que ter um retorno rápido. Às vezes, você tá atendendo, você não vai conseguir realmente, você tá com o cliente, você tem que focar com o cliente, com o corretor. Mas durante o dia, você vai lá, finalzinho do dia, você vai lá olhar quem você não respondeu. Aí, você vai respondendo. Você responde pra deixar o corretor com o atendimento. Hoje a informação é muito rápida, né? Porque, às vezes, eu já vi muito corretor, e eu não tô falando que às vezes não acontece com a gente também, porque é muita demanda, do corretor desistir porque não teve retorno. Verdade. Entendeu? Isso é bom. Eu acho que é importante a gente, como corretor, escolher bem o parceiro e a tua experiência. Eu lembro de uma coisa que tu fazia, eu gostava muito de fazer também, era, na época que tu estava, né, já com a gente, quando a gente estava muito ligado ali, ela mandava aquele rabisco, vamos falar assim, né? Não tinha, era só tu mandar o material e o rabisco dela, como se fosse tu que tinha mandado pro cliente. Era só assinar embaixo. Pega a visão. Às vezes tu tá sem tempo de mandar um produto isca pro cliente, né? Já mandava direitinho, né? E facilita, né? E é impressionante, gente. A gente tava agora trocando figurinha com uma construtora que não é daqui, da área comercial. Fiquei a tarde inteira, né? E aí, quando eu expliquei que o que mais me dá retorno é lista de transmissão, e muitas vezes eu nem mando a informação completa na lista para pescar que o corretor tá trabalhando para ele me chamar, para ele ver, para criar conexão. Ele falou, nossa, impressionante, é o que mais me dá retorno, sabe? É a lista de transmissão, porque aí eu consigo, dá muito trabalho ao grupo de corretor, mas é o que realmente dá retorno. A visita tá sempre presente, assim, hoje eu tô um pouco menos, porque eu tô junto, né, ali na... Administração, né? A gente tá, né, agora eu tô fazendo estudo de permuta para o próximo lançamento, mas sempre que eu posso, por exemplo, hoje e amanhã eu tô com um brunch de Páscoa lá na construtora, chamando os corretores para estar junto, para não só tá treinamento, sabe, café de treinamento, dá aquele momento de relaxar, para proximidade, assim, para quebrar o gelo, sabe? Conta para nós, quais são as maiores dificuldades? O que tu a gente tava vendo, assim, né? Pensando assim, ó, até conversando com o Ney, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de mão de obra, né? Como é que vocês estão lidando com Capitale? Sendo uma consultora nova também, né? Eu acho que muitos profissionais tentam buscar talvez uma estabilidade em consultoras mais renomadas para garantir, mas vocês novos sendo de maneira correta, eu acho que tem atraído mão de obra qualificada. Você sente uma diferença, uma dificuldade? Como é que tá? A dificuldade, ela existe. Ela existe, essa dificuldade Ela mesmo? existe, tanto na obra quanto na parte administrativa. Nós temos, sim, por mais que somos novos, a gente tem um histórico. Então, a gente conhece profissionais, conhece fornecedores, então a gente já tem relacionamento. Mas o principal é as pessoas boas querem trabalhar com pessoas boas. Então, nós procuramos ser uma empresa boa, agradável. Então, eu vou, por exemplo, usar a questão de obra. Quem não quer trabalhar com a Capitale? A empresa é totalmente organizada, planejada. O fornecedor, ele chega, ele já tem um planejamento de como vai ser nos próximos anos, próxima semana. Precisa do produto, tem. Então, não tem assim, ao vento. É tudo muito planejado, organizado, sistemático, né? Então, o Bruno tem muito conhecimento. Então, os fornecedores querem trabalhar com a gente, gostam de trabalhar. Então, hoje, os fornecedores, empreiteiros, são empreiteiros que atendem grandes construtoras da cidade. Que bom. Né? Que bom. A parte administrativa, nós temos... O ano passado nós estávamos com 3 ou 4 funcionários, hoje a gente está em 16, então em um ano cresceu muito. Não teve um funcionário. Eu tive 2 secretárias que já foram para outros setores da empresa. Porque cresceram, se desenvolveram, aprenderam. Né? Hoje eu estou com dificuldade de contratar alguém que fique realmente, mas hoje eu quero contratar alguém para ser minha secretária na recepção, não para atender telefone e abrir porta. Ela vai ser realmente a pessoa que vai... Eu quero que ela... Oi, Fábio, tudo bem? Não, o Fábio gosta de café com açúcar. Não, o Ney não gosta de açúcar, então não vou nem levar. Conhecer o gosto. Então, realmente, nós estamos numa casa. Hoje a nossa história é numa casa. Então, que a pessoa que esteja ali, ela realmente faça esse relacionamento. Isso. Não seja só uma pessoa que abre a porta e fecha a porta, sabe? Eu acho que a gente a cidade cresceu, e aí a gente chegou num momento, Fábio, que eu acho que para manter funcionários bons, para ter boas secretárias, para ter bom pedreiro, eu não sei o que está acontecendo, tipo assim,
se o problema é o nosso custo de vida, se o problema é o aluguel. O que acontece que a gente tem uma certa dificuldade de trazer aquele funcionário que vai ter o salário ali na faixa de 5 para baixo, sabe? Então a gente tem que começar a pensar, talvez, em como a gente pode favorecer, né? Se está faltando é o transporte público, a moradia mais popular. Né? Isso acho que é um ponto Na bem tua visão, importante. o que tu acha? Assim? Então, casualmente estávamos fazendo entrevista e muita gente nova chegando na cidade. Muita gente nova chegando. O que eu percebo e o que eu oriento para o pessoal que trabalha com a gente, assim, nesse primeiro momento que tá chegando, que vai ter que realmente fazer ali, engrenar. A pessoa que tá em Itapema, ela vai trabalhar. E sem trabalho ela não fica. Vaga tem. Trabalho tem, na verdade. Trabalhar né? direito, Trabalho ter tem, vontade de trabalhar direito e ser comprometido, ela vai crescer. Não tem como, tá? Não fica parado. Então, eu vejo muito isso. A pessoa só não consegue realmente melhorar de vida e dar conta de tudo isso aluguel se ela não quer, né? Entendi. Se ela quiser, ela tem. Duvido que uma pessoa que entre como secretária, sei lá, hoje a faixa de secretária não é tão alta, mas se trabalhar direitinho, for comprometida a fazer mais do que é pedido, ela vai ser direcionada para um outro setor da empresa. Com certeza. Pode pegar qualquer construtora grande, pode ver muita gente que foi de um setor para outro. Então, crescendo. Então, tem que ter força de vontade. Se a pessoa chega aqui, querer morar em Itapema, curtir praia, aí realmente aí vai passar a situação. Aí não dá. Não que não possa, sim, né? Mas... Sim. Mas o que tu falou tem tudo a ver. Eu lembro, eu trabalhei durante 3 anos numa consultora e eu peguei, acho que foi 11 dias de férias. Então, aqui se trabalha, irmão. Muito. Né? Aqui se trabalha. Final de semana pra gente é normal trabalhar. O feriadão, onde tá todo mundo na praia, nós temos que estar trabalhando. A não ser o pessoal da construção civil. Exatamente. O pessoal, né? A manufatura. A obra, o operacional de obra. Agora, a parte de comercial. Quem é comercial trabalha. Administrativo, jurídico, vai ter que trabalhar. E o corretor que chega na cidade, ele vem de outras cidades, e ele acha que chega aqui e ele vai trabalhar durante a semana, e no verão, e no inverno, e no verão ele vai curtir a praia. Aí ele deixa a família inteira vir, ficar na casa dele, ele tem que pagar as despesas da família. Irmão, presta atenção, ó, essa dica é pra ti, tá? Se você vem trabalhar no litoral, aprende uma coisa. Quando chega no verão, é pra tu trabalhar. Dobrado. Quem tá de férias é teus amigos, convidados. Passa o telefone de um hotel, manda ficar lá, a família lá, e você vai trabalhar. Senão você não vai ganhar dinheiro. Porque esse podcast é para corretor. Mas é para corretor que trabalha, né? É isso aí, Fabinho. A regra é essa. Fala a regra. Não era assim? Tu sempre foi gerente comercial, sempre teve no comercial. 10 anos trabalhando sábado e domingo, feriado, né? Agora... dei uma desacelerada porque eu tô com um bebê pequeno, mas mesmo visão, assim, é telefone, é videochamada, 9 horas da noite, não tem isso, tem que trabalhar. Entendi. Vamos falar uma coisa, momento polêmico agora. Vai, é contigo essa. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tinha botado, a gente estava conversando um assunto, que é a questão assim, alguns consultores têm reclamado, quando a gente faz a conversa, e outros corretores têm falado, mas a outorga onerosa, aumentou a outorga onerosa, diminuiu não sei o quê. Então, cada município aqui, né, vamos falar, para quem não conhece a outorga onerosa, a gente chama de solo criado, ou que a gente pode construir a mais do que o terreno, e algumas consultoras e algumas pessoas têm comentado conosco essa preocupação do aumento da outorga onerosa. O que você acha disso em relação principalmente a região, vamos falar que tu estava falando agora há pouco, ali de Porto Belo e região hoje? Olha, a gente conversa também lá internamente entre a gente, porque a gente tem, mensalmente, a gente faz uma reunião realmente de alinhamento, de administrativo, financeiro, tudo, e a gente conversa muito sobre isso. Hoje a outorga, ela não, ao mesmo aumentando, ela não vai inviabilizar o negócio. A gente não gostaria, a gente não é desejável, mas não inviabiliza. O que mais a gente se pergunta e o que a gente mais quer entender é como essa outorga vai ser aplicada. Legal. E como isso vai retornar para a infraestrutura da cidade, para que os nossos investidores começam a sentir realmente a diferença por conta disso. Porque a outorga é para quê?
para investimento na mobilidade urbana, no planejamento, Então, a gente na precisa ter esse infraestrutura. retorno. Entendi. A gente precisa começar a sentir esse retorno para a gente conseguir, para o investidor, receber tudo que a gente muitas vezes promete na hora da venda, porque a gente recebe informações, a gente promete. Então a gente quer começar a receber isso também, né? Então, é que Porto Belo, eu acho que ele deu um boom, né? Muito rápido. Então tem né? muita coisa para fazer Tem. ao mesmo tempo. E aí essa verba, de repente, é uma verba. Eu estava falando com o prefeito e ele estava falando para nós, né, Fábio, que hoje o consultor não consegue o alvará de obra se não pagar o outorga. Quer dizer, isso é perfeito. Porque, tipo, também elimina um pouco daqueles construtores entrantes, né, aventureiros, quer dizer, tu quer construir, tu quer ter mais espaço, tu tem que pagar um pouquinho mais, e aí é aquela coisa que é a tua preocupação. Pô, peraí, eu vou ver se o meu dinheiro que eu coloquei, que na verdade é o dinheiro que é teu, né, Fábio, que é o cliente, né, Exato. está sendo bem empregado. Isso Exato, é legal. exatamente. E na tua visão, tu tem visto assim que o Masterplan, os projetos de Porto Belo, não foi à toa que vocês foram para lá, né? Exatamente. Eu vejo, a gente acompanhou, né, esse desenvolvimento de Porto Belo, né? A gente estava aqui quando Porto Belo não tinha poder construtivo, né? Tava meio que parado lá no tempo, e a gente acompanhou todo esse processo. Hoje Porto Belo ele tá muito atraente assim para vender. Entendi. Tipo assim, com o pouco que já está acontecendo, já está muito atraente. Imagina se eles começarem realmente a dar sequência em tudo que está acontecendo. Legal. Bom. Boa visão que você tem. Vamos falar de visão. O que você acha desse movimento da Ciesc, que a gente tem feito, né? Essa questão de buscar, né, Fabinho, o corretor, atrair, conectar. Fazer o elo, né, entre os órgãos competentes que a gente vem falando, Cresci, próprio Poder Procon, Público, Ministério Público, Prefeitura, Exato. Legislativo, Executivo. A gente tentou em cada município, estamos buscando a criação de uma força-tarefa, mas principalmente a criação da Ciesc. Eu queria ouvir de você, né, que de repente conhece bem a luta do corretor do dia a dia e está no mercado aqui há tempo. Sem falar que a Capitale abraçou nós lá no início já, né? Primeiro de tudo, né? Exato. Vamos falar bem claro que foi uma das empresas que apoiou o movimento da Ciesc, né, que nos ajudou no início do lançamento. Acreditou. E queríamos mais uma vez agradecer vocês por isso. A gente acha muito importante, quando vocês nos chamaram ano passado, a gente falou, nossa, que legal. Porque é uma classe que ela, de fato, é unida. A gente vê muitos corretores de várias imobiliárias que são próximos, são amigos. Mas é uma forma de vocês estarem regulamentando isso, trazendo informações, buscando informações. A gente, né, os corretores têm aonde buscar, tirar dúvida muitas vezes. E auxiliar, né, informar e... Desde que seja de forma transparente, seja de forma correta, vai funcionar muito. É muito interessante a gente ter esse tipo de situação. Acho que tava precisando, sabe? Legal. Tava faltando algo que realmente fosse regularizado, digamos assim, né? Que tivesse aqui, poxa, com quem eu vou falar? Tô com uma dúvida, será que vai acontecer? Não é qualquer pessoa que pode ir lá sentar com o prefeito, que consegue sentar com o prefeito, Verdade. com alguém, né, Tem que ter alguém que na represente, prefeitura, né? ou com o vereador. Poxa, o Ney lá, vou falar com o Fábio, quem sabe eles podem... Porque a gente também quer ter mais informações, né? Às vezes tem informação que a gente consegue chegar antes do que o consultor. Ou junto, ou, né, montar realmente esse time, né? Por exemplo, nós estamos com a CIP junto, né? Que é a Associação dos Corretores, dos Consultores de Porto Belo, né? E a gente tem buscado isso aqui, né? Buscado fazer um trabalho melhor para poder fazer esse... A gente tem que cuidar do nosso mercado, né, Inara? É um mercado que é muito... vamos falar assim, ele é muito específico. Daqui a pouquinho, se a gente não cuidar, dá ruim, né? E eu vejo que tem acontecido esse movimento, assim, sabe? Do pessoal realmente se unir pra... Que nem você falou, sabe? Dar uma limitada nos aventureiros, não só da construção civil, mas da corretagem. Precisa. Que, infelizmente... A gente conversou em outro momento aí também sobre os corretores, né? E é o que a gente enxerga que a nossa entrada dentro da corretagem, ela é muito fácil. Então, assim, não que tenha que... A régua é baixa? A régua é baixa. Eu comentei que é uma opinião minha, né? Para você se formar, ter o Cresci em mãos, deveria ter uma formação mínima já. Para você nivelar já
para cima, né? A gente precisa de um profissional bom. Se você está doente, você vai para o médico. Você não vai procurar o Joãozinho da esquina, né? E para corretagem é a mesma coisa. Só que hoje a gente vê profissionais não tão bons que o cliente acaba correndo de outra maneira. Sim. Então a gente precisa transformar a nossa classe em algo que muito respeito. Então eu acho que a formação do corretor ela é muito importante lá na base. Porque está trabalhando com o sonho do cliente, está trabalhando com investimento, sabe? Então exato. Então pessoas que estão fora, que acreditam, então realmente tem que não é sério assim, é sério. Eu sempre falo, tem vários clientes que eu chego e falo assim, olha, não tem problema, se não fizer negócio com a gente, mas a gente se conheceu, a gente claro, só cuida com quem você vai fazer. A gente tem, eu percebo em muitas conversas de corretores que a gente fala de 500 mil reais, 600 mil reais, como se não fosse nada. É o baratinho da meia praia de Itapema, do Porto Belo. Mas mesmo assim já é muito dinheiro. É muito. Então a gente tem que levar a sério, né? Então, às vezes... Apartamento de 1 milhão, o cara não é um trouxa para arrumar de 1 milhão de reais. Guardou 1 milhão de reais no ano em quanto tempo? E o corretor de verdade, que é o que a gente está falando, que é o corretor, que é o especialista, que é o consultor, ele não vai estar aqui só na hora da venda. Sim, exatamente. Tem todo um processo, tem que auxiliar, tem que ir lá receber, tem que ir lá acompanhar a obra, tem que ir lá cobrar do construtor. Meu cliente comprou aqui. E aí? E aí, vai demorar? Tá atrasado? Tá adiantado? As obras estão todas adiantadas, mas né? aí, quando a obra atrasa? Então o corretor tem que fazer isso, ele tem que estar junto, não é só na hora de pós-venda receber. É mais importante que a própria venda, né? Sabe? É aí que tu fideliza o cliente. E muitas vezes esse acompanhamento saiu uma indicação, saiu uma venda e as pessoas esquecem do cliente, esquecem um cliente potencial. Não, tem que estar em contato, por mais que você fez a venda, talvez o cliente compre de novo, tem um irmão que compra. Então fazer esse acompanhamento. Então, esse é o trabalho lá, tem os deveres, né, e do cliente, do corretor, é um desses, acompanhar a documentação depois, mas o pessoal muitas vezes não... Aproveitando esse gancho, nós já estamos chegando no final, né? Olha para aquela câmerazinha ali, ó, e dá um recado pro corretor. O que você daria, qual o recado que você daria pro corretor que quer crescer no mercado imobiliário, que quer ser realmente um especialista? A tua experiência, mas de verdade um especialista, né? E na tua experiência, o que tu daria? Quais são no mínimo 3 dicas principais para que ele pudesse absorver isso, anotar no caderninho e seguir na vida de corretor dele? Olha, são vários conselhos que eu poderia dar, mas o principal para qualquer profissão é estudar. Então, você tem que estudar o produto, estudar o mercado que você vai estar atuando, a região que você vai estar atuando, os parceiros que você vai trabalhar. Então, realmente chegar preparado para o teu cliente. E hoje, além de conhecer o produto, a região, o que eu acredito que mais faz efeito é conhecer de pessoas. Né? Você conhecer o teu cliente, você conseguir sentar na frente do teu cliente e ver, esse cliente é mais acelerado, eu tenho que acelerar, esse cliente é mais didático, eu tenho que ser mais didático. Então é você fazer esse conhecer de pessoas, é o principal, o produto, ser persistente, ter paciência e ser correto. Pode até demorar um pouquinho, mas você sendo correto, você fazendo tudo certinho, vai acontecer e vai dar tudo certo. Bom, nós estamos chegando ao fim já, né? Cara, passou rápido. Passa muito rápido. 3 comerciais, 3 vendedores falam muito, né? Mas é um recadinho para os corretores aí que estão vendo a Ciesc evoluir. Acompanha nós nas redes sociais. Aí lá tem muita informação do que está acontecendo. Daqui a pouco já está liberado o link para se cadastrar, ser um associado. É uma série de benefícios que o corretor vai ter sendo associado da Ciesc. E muito mais que isso, o que a Ciesc vem lutar para o mercado, para o corretor. Aí, os benefícios de tu trazer mais segurança para esse mercado. Então, você, corretor, quiser fazer parte, venha se associar e estar por dentro de tudo que está acontecendo. O Instagram nosso é aciesc_oficial. E o site é aciesc.com.br. E Nara, eu queria que você compartilhasse as suas informações, né, o teu site, Instagram, como é que faz para te visitar, tomar um café, conhecer, ser treinado, né,
ser parceiro da Capitale. Vai ser um prazer. O Instagram da construtora é @soulcapitale. Aí ali dentro da bio já vai ter meu Instagram, também o meu contato. Pode me chamar tanto pelo Instagram como pelo celular. E a gente vai receber vocês com o maior prazer. A nossa casa é muito aconchegante. A gente sempre tem um cafezinho, sempre um bolinho e muitas informações também. A gente vai adorar receber vocês lá com a gente. Pessoal, nós agradecemos a audiência de vocês. Estaremos aqui com o próximo podcast, aqui direto do Visor Notícias. Mais uma vez, a Capitale, Inara, muito obrigado. Estamos sempre juntos, nossa casca de bala aqui, né? Nossa, eu que agradeço de estar aqui. Estamos sempre juntos. Obrigadão, Fabinho. Obrigado mais uma vez aí pela parceria. Turma, grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Próximo episódio a gente tá junto de novo. Tchau, Valeu. tchau.